Olá, queridos amigos, aqui é a Sandra Amaral, fisioterapeuta, e o título do vídeo de hoje é Meu diafragma faz muito por mim. O nosso diafragma é um músculo enorme que temos em formato de guarda-chuva, desde a região aqui do processo xifoide, que é a finalização desse osso externo. Então ele se inicia aqui em formato de guarda-chuva, se insere aqui nas laterais das últimas costelas e tem uma inserção distal ainda na nossa coluna lombar, entre as duas ou três primeiras vértebras, e ele também se insere nos discos intervertebrais. E daqui a pouco nós vamos entender a importância disso. Então, o diafragma é um músculo em formato de guarda-chuva enorme que ocupa mais ou menos essa região aqui do nosso corpo, e ele é responsável por 70% do ar que entra nos nossos pulmões. Por isso que quando nós vamos fazer reabilitação respiratória em pacientes com dificuldades respiratórias, nós sempre otimizamos muito e nos preocupamos muito com a excursão diafragmática, com a expansão longitudinal, lateral e antero-posterior deste músculo tão importante. Por quê? Quando o indivíduo não faz uso adequado de toda a movimentação que esse músculo nos proporciona, o indivíduo começa a fazer uso dos músculos respiratórios apicais. Nós chamamos de musculatura acessória da respiração. Esternocleidomastoideu, escalenos, trapézio. Então é aquela pessoa que respira curtinho, como na asma, como em outras deficiências respiratórias. A pessoa faz uso de uma respiração apical, quer dizer, de uma respiração torácica superior e não de uma respiração abdominal, como é o desejável, para que então nossos pulmões possam receber todo o ar que ele precisa. E não é só a capacidade respiratória dos pulmões que o nosso diafragma ajuda. Ele está envolvido, ele tem uma relação postural muito forte. Porque veja, um músculo desse tamanho que ocupa toda uma área enorme, tórax, lateral de costelas, lombar. Então imagine como esse músculo ele está envolvido com a nossa postura. É por isso que na reeducação postural global, que é o RPG, todas as posturas que nós fazemos com o indivíduo é sempre ensinando ou reeducando a sua respiração nesses três níveis que eu falei: lateral, antero-posterior e longitudinal e apical inferior, para que a gente possa devolver a excursão diafragmática ideal e com isso a postura também. Porque imagine uma pessoa que não faz uso do diafragma e respira mais com essa musculatura apical, ela vai ficar o quê? Encolhida, com uma contração de trapézio, ombros enterrados nos ombros. A gente fala enterrado, mas quer dizer, ombros recolhidos, tensos. Às vezes a cabeça protrusa para frente, porque esses músculos acabam se encurtando. Então, veja, aí já temos uma alteração postural decorrente do mau funcionamento do diafragma. Uma outra. Eu falei que uma das inserções, a inserção mais inferior do diafragma, inserção é onde o músculo se fixa. A gente chama de inserção proximal ou distal, ou origem e inserção, enfim, é onde o músculo se fixa. Eu não falei que ele tinha uma inserção distal nos discos intervertebrais, em dois discos intervertebrais aqui da nossa coluna, e aqui, como já sabemos em tantos vídeos que eu já mostrei coluna, nós temos uma vértebra, que é um bloquinho desse tamanho, e um disquinho embaixo.
outra vértebra, outro disquinho embaixo. São os nossos discos intervertebrais. O diafragma, ele tem uma de suas inserções, uma de suas fixações é nos discos intervertebrais. Então imagine uma pessoa que tem hérnia de disco, que é uma patologia que todo mundo já ouviu falar muito. É quando o disco intervertebral, o núcleo do disco, ele se desloca para um dos lados e ocorre ali uma compressão dos nervos que estão passando naquela região. Isso dói muito. É quando a pessoa diz assim: nossa, depois da minha dor lombar, eu não consigo espirrar, eu tenho medo de espirrar, porque a hora que eu vou espirrar dói a lombar, ou a hora que eu vou tossir, ou a hora que eu vou fazer algum esforço. Por quê? São atividades que dependem de uma excursão diafragmática boa. O diafragma, ele se contraiu e ele, para se proteger da dor, se enrijeceu. O indivíduo não faz uso de toda a sua capacidade respiratória para quê? Para não sentir dor. E aí toma remédio, toma relaxante muscular e às vezes nunca chega na causa do problema, que é uma excursão diafragmática, que é uma movimentação diafragmática inadequada, alterada por conta de uma dor músculo-esquelética, por conta de uma dor ortopédica que nunca foi resolvida e que alterou a mecânica do diafragma, que também nunca foi reabilitado. Remédio só alivia a dor. Remédio não reabilita músculos, não corrige alterações posturais, não fortalece músculos fracos, não alonga músculos encurtados, não devolve consciência e equilíbrio postural para o indivíduo. O remédio só suprime a dor, certo? Então, se você teve já um problema na coluna, e se você sente que a sua respiração se alterou por causa desse problema da coluna, precisa de uma avaliação fisioterapêutica para reabilitar toda a capacidade e expiratória do seu grande, maravilhoso músculo diafragma. É através da excursão desse músculo que nós aliviamos músculos superiores, que nós organizamos a nossa coluna, a nossa postura, e que nós podemos efetivamente termos uma reabilitação, por exemplo, de uma hérnia de disco. Já tratei aqui no consultório dores de hérnia de disco antigas, que aparentemente tinham sido resolvidas, mas que a hora que você vê, que você avalia a respiração do indivíduo, você percebe que ele não respira em um dos quadrantes. Nós temos que respirar em 4 quadrantes, 2 apicais, 2 inferiores, laterais também precisamos respirar. E às vezes a pessoa bloqueia a respiração em uma região para não sentir a dor, ela nem sabe que ela faz isso. É o sistema nervoso autônomo que faz isso como mecanismo de proteção de dor. Então ela não respira num quadrante, respira em outros quadrantes, mas isso gera o quê? Deformidade, alteração postural ao longo do tempo e ao longo da vida. E uma coisa que tem sido também bastante falada, as pessoas que precisam muito do músculo diafragma porque fazem treinos cardiovasculares, treinos aeróbicos, por exemplo, as pessoas que gostam de correr, hoje sabemos que não é apenas o treino de corrida que aumenta a capacidade cardiovascular do indivíduo. A capacidade cardiovascular, sim, o treino a corrida o exercício aeróbico é o treino adequado para aumentar a capacidade cardiovascular. Mas a capacidade respiratória, que implica uma inspiração completa e uma expiração prolongada. Essa capacidade respiratória, ela é otimizada com exercícios de treino diafragmático. Então, muitas vezes um atleta que
sente que perdeu o fôlego, sente que o seu treino aeróbico não está sendo suficiente para aumentar a sua capacidade respiratória, deveria fazer uma reeducação diafragmática, porque através desses exercícios respiratórios temos visto também a capacidade respiratória de um indivíduo aumentar, não apenas do indivíduo com patologias respiratórias como asma, bronquite, ou do paciente que saiu de uma crise respiratória por causa de uma gripe ou de um vírus, mas também o aumento da capacidade respiratória para os atletas, para as pessoas que precisam aumentar o seu fôlego. Então, você vai vendo o quanto um músculo dito respiratório tem diversas implicações posturais, ortopédicas, de otimização de treino na vida de cada um de nós. Que possamos respirar bastante, aprender a respirar. Aprender a respirar, muitas pessoas pensam que é respirar fundo. E quando a gente vai treinar o diafragma, a gente pede o contrário. A pessoa inala, normalmente, na hora de soltar o ar, prolonga ao máximo a expiração, porque é ela que vai esvaziar os pulmões e preparar todo esse sistema e todo esse mecanismo para um recebimento de mais ar e de mais oxigênio. Existem treinos e exercícios muito gostosos, eles são excelentes, eles são ótimos na medida em que você treina você testa a sua capacidade respiratória antes, depois de alguns treinos, estamos falando aí de uns 10, 15 minutos, você retesta a sua capacidade respiratória e você percebe que ela já aumentou. A resposta é imediata. Esse é apenas um dos músculos que nos ajuda a viver, a respirar, a nos organizarmos posturalmente e que nós muitas vezes esquecemos dele em prol de fortalecer bíceps, que é importante, em prol de fortalecer abdômen, que é fundamental, mas esquecemos de fortalecer um músculo altamente funcional que nos ajuda a respirar, a viver e a termos uma postura organizada. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Eu quero convidá-los a nos seguir nas redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn e YouTube. E se inscreva no canal, comente, dê um like e compartilhe se você acha que pode ser importante para alguém. E lembre-se que o link da joelheira do sono sempre fica aqui na descrição desse vídeo e é um acessório que tem ajudado muitas pessoas a dormir muito bem e levantar sem dor nas costas. Dá uma conferida, joelheira do sono Sandifísio. Muito obrigada pela sua atenção e até o nosso próximo vídeo. Até lá!